Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos aí que estão assistindo esse vídeo. Hoje, 15 de novembro de 2022, né, um dia histórico aí que a gente está vendo no nosso país, né, e por conta disso eu resolvi fazer aqui um pequeno vídeo, né, com algumas coisas que a gente está vendo aí nos últimos dias e que faz a gente pensar um pouco no que está acontecendo com o nosso planeta, o que está acontecendo com o nosso sistema solar, né? Então, são apenas algumas reflexões e mais para frente eu devo fazer alguns vídeos aí explicando cada ponto desses aí que eu estou levantando, que é justamente para a gente pensar, né? Entender por vezes o que está acontecendo no nosso planeta, né? Como eu falei, no nosso planeta nesses últimos anos. O primeiro aspecto que eu gostaria, a primeira questão, né, que eu gostaria de colocar é uma coisa que sempre me intrigou bastante, né? Eu converso muito aí com meu filho a respeito disso. Como que esses produtores, né, desses filmes conseguem ter essas visualizações, essas histórias que eles colocam nos filmes, né? Um exemplo disso é o Doutor Estranho, né? O multiverso, vai para lá, vem para cá, né? Ele faz aquele buraco no espaço-tempo e consegue passar de uma dimensão para outra. Aquele último filme do Homem-Aranha também, né? Sem volta para casa, que aparecem os outros Homens-Aranhas ali trabalhando com ele. Será que esse agente existe numa outra dimensão, numa outra, num universo paralelo? Né? Essa é uma questão que sempre me intrigou. Né? Será que esses produtores recebem algumas informações a respeito desse filme, que eles sonham? Isso é uma coisa que muito me intriga e sempre me intrigou, né? Como que eles conseguem chegar nesse nível, né, de detalhamento dos filmes? Será que simplesmente é só imaginação? Eles são seres extremamente imaginativos? Ou será que tem alguma informação além disso daí, né? Outro ponto é que se a gente for ver o nosso universo, né, nós temos mais de 7 trilhões de planetas. Será que só a Terra é habitada? Será que Deus, o todo, será que ele apenas montou um universo com trilhões de planetas e falou, não, só nessa Terra aqui, que está distante dessa pequena estrela, né, perto desses dois planetinhos aqui, só aqui que eu vou colocar seres para habitar esses planetas? Será que é isso mesmo? Será que essa informação não está faltando alguma coisa aí para a gente entender? Será que a própria Bíblia, né, que a gente olha lá os anjos caídos, os gigantes, será que isso daí não é uma outra versão de alguma coisa que aconteceu? Né? Então, isso aí são pontos que sempre me intrigaram e sempre me fazem pensar. Né? E nesses últimos tempos, até vou falar isso mais para frente, nesses últimos tempos a gente tem tido mais acesso a isso, né? Até a própria questão dos extraterrestres, né? Se a gente for analisar, a NASA, nos últimos anos, ela liberou em torno de 140 e poucos eventos que ela não consegue identificar o que foi. Né? São encontros que realmente são objetos voadores que eles não conseguem identificar o que é. Né? Principalmente a Marinha tem muito registro disso. Se vocês forem ver, tem vídeos aí de 84, de 76, gravando esses encontros, né? Com essas naves estranhas, né? Vamos falar assim. Né? E ultimamente, se a gente for ver aqui no Brasil, a gente já teve várias experiências disso, né? Se a gente for ver aqueles agroglifos, né? Depois eu vou até colocar uma foto, né? Agora, quando foi Santa Catarina ou no Paraná, que a gente teve uma inscrição disso daí, e aqueles que entendem desse tipo de mensagem, né, eles conseguem identificar e saber realmente se é feito pelo homem ou se é uma coisa que não pode ser identificada. Né? Então, a gente vai ver esses agroglifos. O voo da Azul agora, se não me engano, foi em Navegante, Santa Catarina, que ele perseguiu lá um objeto voador lá que ele não conseguiu identificar, se não me engano eram 3 estrelas, né? Então, são coisas que a gente começa a se pensar, por que isso está aparecendo agora? Por que essas informações começam a chegar para a gente, tá? de vários locais e de várias fontes, e a gente começa a pensar, os extraterrestres, será que existem? Os seres intergalácticos existem ou não?
Por que estão aparecendo só agora? Será que a Terra está passando por algum momento especial? Um outro aspecto é a própria frequência Schumann, né? Que desde que ela começou a ser medida na década de 50, né, ela sempre mediu 7,83 Hz. E depois de 2014 ela começou a ter picos, né? Bateu até 214, 215 Hz. E hoje, por exemplo, dia 13, 2 dias atrás, ela bateu 42 Hz de média. Então, o que é essa frequência Schumann? É a frequência de radiação que a gente recebe no nosso planeta. Né? Então, ela sempre teve uma média de 7,83. E por que ela começou a aumentar, né? De uma forma, primeiro com picos, né? Principalmente na década aí de 2010, e hoje em dia não, ela já está com uma média em torno de 25 Hz aí nos últimos 4, 5 meses. Né? Isso aí é alguma coisa que vai implicar com a gente, né? Vai implicar com o planeta. Isso aí também, mais à frente eu vou pegar algumas informações e vou detalhar isso aí, né? Quando eu falo de frequência, a frequência é um aspecto importantíssimo no momento que estamos vivendo, tá? A gente tem que entender a importância da frequência para a gente conseguir se conectar com todos esses acontecimentos que estão ocorrendo no nosso planeta, né? A gente está vendo muita sujeira aparecendo, né? Muitas coisas que estavam ocultas, seja político, seja militar, seja do ser humano mesmo, muita sujeira, muita coisa que estava escondida começou a aparecer. E aí a gente começa a analisar que sempre que a gente vai limpar a casa, a gente sacode o tapete, varre o chão, limpa a poeira dos móveis, né? E aí essa sujeira sobe e a gente fica, caramba, será que eu vou conseguir limpar? Né? E será que essa sujeira, essa bagunça que a gente está vendo atualmente no nosso planeta, não só no Brasil não, né? É uma sujeira quase que universal. Será que isso aí tem alguma coisa a ver, né, com o que está acontecendo com o nosso planeta? Eu já vou dizer que com certeza sim. O próprio sistema financeiro mundial, né, está entrando em colapso, sistema SWIFT, sistema Fiat, né, ele já está chegando no seu limite, né, e estamos voltando ao padrão ouro. Vários países, aí, o próprio Brasil, a Rússia, a China e vários, principalmente os países dos BRICS ali, estão começando a aumentar e muito as suas reservas de ouro, que era o padrão antigo, né, o que era o valor do dinheiro do país atrelado ao lastro ouro. Isso está voltando também, né? O Brasil aí acabou de lançar o seu real digital, né, que é uma moeda lastreada em ouro, né, totalmente digital. Será que isso aí tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo com o planeta? Vários países lançando as suas moedas digitais. Não, falo isso aqui, não é Bitcoin, não é criptomoeda, são moedas digitais lastreadas em ouro. Então é um outro tipo de moeda, vai ser um outro tipo de negociação financeira. Então isso aí, será que o sistema financeiro ruindo, será que nascerá um novo sistema financeiro? É isso aí que a gente tem que ficar de olho. Pessoas buscando, a gente está vendo ultimamente pessoas buscando novas formas de se espiritualizar, né? De buscar esse conhecimento, vou falar esotérico no sentido espiritual, né? E não uma religião. As pessoas não estão buscando ser religiosas, elas estão buscando espiritualidade, o autoconhecimento, a evolução pessoal, a elevação vibracional, né? Buscando entender a natureza, buscando entender os aspectos que a gente vê no mundo hoje, né? Você olhar para um passarinho, entender que aquele passarinho é um ser vivo. Você olhar para uma árvore, você saber que esse contato com a natureza, ele faz bem para o nosso organismo, para a nossa vibração, né? Para o nosso bem-estar. Tudo isso aí tá aparecendo de uma forma muito explícita hoje em dia, né? Se a gente for analisar uns 20, 30 anos atrás, existia praticamente 3 religiões. Ou você era católico, que era no Brasil, por exemplo, era 85% da população, uma minoria ali que era evangélico, que estava nascendo, né, algumas igrejas, né, e uma quantidade menor ainda de espíritas, que eram até mal vistos, né, pessoa que mexe com os espíritos, não sei o que. E hoje em dia a gente já vê que já é aceita, já são aceitas várias religiões, várias formas de se espiritualizar. Eu não preciso estar ligado a uma religião, não preciso estar ligado a um dogma para eu ser espiritualizado, para eu fazer o bem, para eu ter a frequência do amor, do perdão, do respeito. Eu não preciso estar ligado a uma religião.
A religião, aquele que se sente bem seguindo aquela religião, tudo bem, desde que ele faça o bem. Não adianta também eu seguir uma religião, ser um devoto fervoroso e não aplicar o que eu aprendo. Então tudo isso a gente está vendo nos últimos dias. Isso é interessante. Se vocês puderem pensar nisso daí e raciocinar sobre esse aspecto, a gente vai ver que algo está acontecendo. Tá? E qual a explicação de tudo isso? Qual a explicação? Será que tem uma explicação? Várias religiões, eu já segui algumas, elas falam do fim dos tempos, dos últimos dias, das dores do parto, como diz lá na Bíblia. Então a gente começa a ver, será que realmente estamos nos últimos tempos? Será que a Terra vai desaparecer? Será que vai ter uma mudança radical? Será que o Apocalipse da Bíblia, muita gente entende como um fim, como um término, a vida no planeta vai se extinguir? E não é. Apocalipse é uma mudança, é uma revelação. Foi revelado que aquilo ali iria acontecer. Então, a Terra, será que realmente a vida humana vai destruir? Vamos todo mundo morar no céu ou em outro lugar? Será que é isso que está acontecendo? O que eu vejo, que a gente o que eu entendo, o que eu acredito e o que eu tenho estudado muito aí, principalmente depois de ter conhecido o professor Hélio Couto, há uns 6, 7 anos atrás, e hoje eu estou na terceira onda, então a gente consegue entender muito desse aspecto que está acontecendo hoje em dia. Tá? E o que eu vejo é que a gente está vivendo, eu não, vários estudiosos do assunto, inclusive o professor Hélio Couto, e vários outros aí que eu já fiz alguns cursos e que eu sigo, que a gente está vivendo a transição planetária, que é uma mudança, é um momento astronômico. Tá? A astronomia já explica essa transição planetária, que a gente, depois de 2.500 e poucos anos, a gente começa a passar para um outro nível. A gente está entrando no cinturão de fótons. Tá? Isso aí eu vou explicar no próximo vídeo com detalhes. A gente está entrando no cinturão de fótons, tá começando a entrar numa outra dimensão. O planeta Terra, agora dia 21 de dezembro de 2022, ele termina sua transição para a quinta dimensão. Hoje nós vivemos na terceira dimensão. É uma dimensão, a dimensão de expiação. A gente vem aqui para a Terra para aprender, tá? Dizem que é a dimensão mais difícil, E a gente está indo para a quinta dimensão. A quarta dimensão é a dimensão espiritual, que ela é paralela aí à terceira dimensão, e a gente está indo para a quinta dimensão, a partir de 21 de dezembro, tá? Que foi a transição de 40 anos, a linha Bond. São vários aspectos astronômicos, não é astrologia, não é misticismo, não é nada disso, é apenas astronomia, que a gente vai passar a receber uma quantidade muito maior de radiação, de energia, e nós precisamos estar preparados para isso. Por isso que a própria ressonância Schumann, nos últimos anos, ela vem aumentando gradativamente, essa quantidade de energia que a gente recebe, porque se a gente passar de 7,83 para 50, que a gente estuda que é a média que a gente vai ter na quinta dimensão, com certeza a gente torraria. Então a gente aos poucos vai se acostumando com essa nova frequência solar, com esse novo raio, essa quantidade de fótons, a quantidade de energia que a gente está recebendo. Tá? Então o que a gente vê é que o que a gente precisa pensar é que nós pedimos para estar aqui. Tá? A gente está vivendo um momento espetacular, a possibilidade de ascensionar a quinta dimensão através do planeta, junto com o planeta. Isso é muito difícil. A gente consegue ascensionar para uma quinta dimensão sozinho, através das nossas reencarnações, e tudo isso consegue, só que leva muito tempo. E a gente está tendo essa possibilidade, a gente pediu para estar aqui, a gente pediu para atravessar esse momento maravilhoso do nosso planeta junto com ele. Vamos ascensionar como a humanidade como um todo. Tá? E o que a gente vê é que qual é o aspecto principal que a gente precisa entender nessa transição? A nossa frequência. Então a gente no Brasil aqui está vivendo momentos difíceis, mas o que a gente tem que manter é a nossa frequência elevada. Esse pensamento positivo, sempre entender que a luz venceu. No plano espiritual, esse momento já passou. Então a gente tem que entender isso, que
O que está acontecendo aqui é um reflexo do que já aconteceu no nosso mundo, nos outros corpos, né, no mundo espiritual. Está reverberando aqui no plano físico. Então a gente tem que manter nossa vibração elevada, nós temos que entender o que estamos passando, né? Tudo isso faz parte de um grande plano, de um grande projeto, que é o da evolução da Terra. Tá? Então mais para frente eu vou fazer outros vídeos, né? Esses ensinamentos a gente busca com vários, eu tenho buscado com vários estudiosos do tema, vários canalizadores importantes, né? Como o próprio Juno Legrazi, Ergun Abraham, Walter Trebist, Helena Danan, né? O próprio Demis Viana, que são mensageiros de luz que nos trazem essas informações, nos trazem os conceitos, né? Para a gente poder entender esse momento maravilhoso que a Terra está passando, que o Brasil está passando, que o mundo está passando e que a humanidade como todo está passando. E cabe a nós procurar despertar para esse momento, né? Entender o que estamos vivenciando, entender que a Terra vai para a quinta dimensão. Né? E se você não estiver adaptado, se você não estiver desperto, se você não estiver buscando manter a sua frequência elevada, você não vai passar. Né? A gente costuma falar que a Terra é uma escola. E numa escola você tem gente que está no primeiro ano, segundo, terceiro, está no ensino médio. E a Terra vai passar a ser uma universidade, não mais uma escola. Então, para você ir para a universidade, você tem que estar no último ano. E como você consegue chegar nesse último ano de uma maneira muito rápida e estar pronto para essa transição? É você aumentar a sua frequência. Tá? É você aumentar a sua frequência de gratidão, de perdão, de respeito, de amor. Isso é o mais importante que a gente tem que entender nesses últimos momentos aí dessa transição planetária. Como eu falei, a Terra vai para a quinta dimensão. E a ideia é que todos consigam fazer essa ascensão junto com o planeta. Mas a gente sabe que nem todos estarão preparados. Nem todos conseguem entender essa luz. Nem todos conseguem ver a luz. Tá? Então, cabe a gente entender esse momento. Como eu falei dos filmes ali. Os filmes eles trazem umas mensagens sensacionais que a gente tem que abstrair. Aquilo ali são informações que são passadas de seres mais evoluídos. Né? Se a gente for ver um exemplo, os grandes físicos, todos eles encarnaram no planeta Terra mais ou menos no mesmo período, 1850 até 1900. Né? Se a gente for ver, 8, 9 grandes físicos mudaram a estrutura da física como a gente conhecia. O entendimento que a gente teve do nosso planeta. Isso aí é por acaso? Com certeza não. Tá? Com certeza eles vieram trazer ensinamentos para a gente. Tá? Então a ideia que eu queria passar é essa primeira introdução aí sobre essa transição planetária. E nos próximos vídeos aí eu vou, à medida do possível, né, com o meu entendimento, eu vou buscar detalhar o que a Terra está passando, o que o Brasil está passando, né, o que nós devemos fazer para estarmos prontos para essa transição planetária. Tá? Muito obrigado aí a todos que assistiram. Se puderem, dê um like, compartilhem esse vídeo. E nos próximos a gente vai conversar mais aí sobre esse momento sensacional que a Terra está passando. Muito obrigado a todos. Grande abraço.